Existem inúmeras medidas que visam minimizar a poluição atmosférica, nomeadamente o estabelecimento de limites dos níveis de poluição, implantação de sistemas de transportes coletivos de qualidade, incentivar a população a andar mais a pé e de bicicleta, deixando o maior tempo possível o carro em casa, reciclar o lixo, evitar o uso de agrotóxicos, dando preferência para o controlo biológico, preservar as florestas naturais, promover o reflorestamento de áreas degradadas, criar e expandir áreas verdes nas zonas urbanas. A atmosfera é a camada que envolve o globo terrestre, acompanhando os seus movimentos de rotação e translação, constituindo um elemento vital para o nosso planeta. Esta proporciona os gases necessários à respiração e à fotossíntese. Além disso, evita que uma parte significativa dos meteoritos e radiações solares prejudiciais à vida atinjam a superfície terrestre. Por outro lado, é também responsável pelo equilíbrio térmico. A atmosfera é constituída por uma série de camadas horizontais sobrepostas, por zonas de inversão de temperatura, isto é, pontos de inflexão. Essas camadas são, a partir da superfície terrestre, a troposfera, estratosfera, mesosfera e, por último, a termosfera. A poluição atmosférica afeta principalmente a troposfera e a mesosfera. Existem dois tipos de poluição do ar distintos: a que tem por agente responsável o homem, poluição antropogénica, e a que tem como causadores agentes naturais, poluição natural. Na primeira, os poluentes provêm da ação das fábricas, dos aerossóis, centrais termoelétricas, veículos motorizados. Na segunda, os poluentes são oriundos da natureza, isto é, não ocorre qualquer intervenção do homem, a emissão de gases a partir dos vulcões, os gases emitidos naturalmente por animais, por fumos e fuligem de incêndios florestais. Geralmente, os poluentes são classificados em dois grupos diferentes: os contaminantes, que são emitidos diretamente no ambiente, poluentes primários. Como principais exemplos, temos os seguintes elementos: óxidos de enxofre, maioritariamente emitidos por vulcões. Óxidos de azoto, são emitidos a partir de combustão a altas temperaturas e do setor rodoviário. Monóxido de carbono, produto por combustão incompleta de combustíveis. Compostos orgânicos voláteis, são produtos químicos orgânicos que facilmente evaporam à temperatura ambiente. Partículas finas ou inaláveis são uma mistura complexa de substâncias orgânicas e inorgânicas presentes na atmosfera, líquidos ou sólidos. Poluentes tóxicos são os poluentes que são conhecidos ou suspeitos de serem uma séria ameaça para a saúde humana e o ambiente. Outro tipo de poluentes são os resultantes de transformações químicas e físicas na atmosfera por parte de poluentes primários. São designados poluentes secundários, partículas finas formadas a partir de gases poluentes primários e compostos do nevoeiro fotoquímico. Ozono troposférico formado por reações químicas entre o óxido de azoto e compostos orgânicos voláteis. A poluição gerada nas cidades de hoje são o resultado, principalmente, da queima de combustíveis fósseis, como por exemplo, carvão mineral e derivados de petróleo, gasolina e diesel. E a queima desses produtos tem lançado uma grande quantidade de monóxido de carbono e dióxido de carbono na atmosfera, sendo estes dois combustíveis responsáveis pela geração de energia que alimenta os setores industriais, elétricos e transportes de grande parte das economias do mundo. Por isso, deixá-los de lado atualmente é extremamente difícil. A poluição tem várias consequências, por exemplo, chuva ácida. Esta é caracterizada por ter um pH ácido, abaixo de 4,5, e forma-se quando o enxofre, proveniente da queima de combustíveis fósseis, e o azoto, presente no ar, se combinam com o oxigênio, formando assim dióxido de enxofre e dióxido de azoto. Estes compostos vão se espalhar pela atmosfera e fundem-se com as moléculas de água que estão em suspensão, formando assim ácido sulfúrico, ácido nítrico e também ácido clorídrico em pequenas quantidades. Enquanto as chuvas normais possuem um pH levemente ácido, aproximadamente 5,6, a chuva ácida possui um pH baixo. Esta acidez é provocada pela dissociação do dióxido de carbono em água, formando ácido carbônico. Quando as chuvas ácidas atingem o meio ambiente, trazem vários problemas aos ecossistemas. As árvores morrem e os seres vivos que vivem nos lagos também são afetados. Isso leva a um desequilíbrio da natureza, uma vez que os predadores desses animais acabam por morrer posteriormente. Mas não são só as florestas e os lagos afetados por estas chuvas, as pedras também são destruídas.
As catedrais, os monumentos, as estátuas e edifícios antigos, ao serem atingidos pelas chuvas ácidas, podem transformar-se em pó e desaparecer. Nós também somos afetados pelas chuvas ácidas, pois estas libertam materiais tóxicos que estavam no solo. E esses materiais podem causar sérios problemas de saúde ao ser humano, como por exemplo asma, sinusite, conjuntivite, doenças cardiovasculares, entre outras. Mas podemos diminuir essas chuvas, utilizando transportes não poluentes, utilizar fontes de energia menos poluentes, energia hidroelétrica, energia geotérmica, energia das marés, energia eólica, utilizar transportes com baixo teor de enxofre e entre outros. Para além das chuvas ácidas, o efeito estufa, quando em excesso, pode também ser uma consequência da alteração da atmosfera. Este é um fenómeno natural de aquecimento térmico da Terra e imprescindível para manter a temperatura do planeta em condições ideais de sobrevivência. Sem ele, a Terra seria, em média, 34 graus mais fria do que é hoje, dificultando assim o desenvolvimento das espécies. Os raios solares, ao serem emitidos à Terra, têm dois destinos. Parte deles são absorvidos e transformados em calor, mantendo o planeta quente, enquanto que outra parte é refletida para o espaço com radiação infravermelha. Isto acontece porque existem na atmosfera os gases de estufa que atuam como isolantes, impedindo que o calor se perca para o espaço. Os gases responsáveis pelo efeito de estufa são o dióxido de carbono, proveniente da queima de combustíveis fósseis e desflorestação, o metano das plantações de arroz e pecuária, clorofluorcarbonetos e hidrofluorcarbonetos do ar condicionado e espumas plásticas, e óxido nitroso da queima de combustíveis fósseis e fertilizantes. A ação do ser humano na natureza tem feito aumentar a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, através de uma queima intensa e descontrolada de combustíveis fósseis e da desflorestação. Em excesso, o efeito de estufa pode causar o aumento do nível médio das águas do mar, devido ao derretimento da calote polar, maior incidência de fenómenos ambientais como furacões, tufões e ciclones, extinção de espécies, secas e destruição de ecossistemas. Por fim, o ozono atmosférico é mais uma consequência deste tipo de poluição. Nas camadas superiores da atmosfera, o ozono atua como um escudo protetor, absorvendo os raios ultravioletas provenientes do Sol. A presença de ozono na estratosfera constitui um filtro para o tipo de radiações ultravioletas B, protegendo os seres vivos da sua ação nefasta. Apesar da reduzida quantidade de ozono, é suficiente para absorver as radiações UV de energia. Estas radiações são capazes de provocar ruptura de ligações entre os átomos nas moléculas constituintes dos seres vivos. A principal causa da diminuição do ozono estratosférico é a libertação de clorofluorcarbonetos para a atmosfera. Os CFC são compostos estáveis, não tóxicos, inodoros e não inflamáveis, pelo que têm uma grande variedade de aplicações. Os CFC mais usados são o CFC11 e o CFC12, conhecidos pelo nome comercial de Freon. À medida que a camada de ozono é destruída através da reação do ozono com esses gases, aumenta a quantidade de radiações ultravioletas B, que atinge a superfície do globo. Esta radiação é bastante perigosa, sendo responsável pelo aparecimento de queimaduras e cancro de pele, contribuindo ainda para a ocorrência de cataratas e deficiência no sistema imunitário. As radiações UVB são também responsáveis pela diminuição de colheitas agrícolas, danos na vegetação e na vida marinha. Os raios UVB exercem um efeito prejudicial sobre os seres vivos, designadamente para o homem, não só de forma direta, através do aparecimento de cancro de pele e de catarata, mas também de forma indireta, na degradação de determinados materiais, como os plásticos, e na danificação de colheitas. A diminuição da camada do ozono tem ocorrido em todo o globo, tendo sido, no entanto, registados valores máximos no Polo Sul. Lá em casa tem um pitinho. Lá em casa tem um pitinho. Mas não só aos... Ei, peraí. Eu vou ter que pôr ordem nisso.
Boa, Tisha!